Vamos começar o vídeo aqui falando do Wesley Vissers, que é de grande interesse para o público brasileiro hoje em dia, devido à vitória dele no Arnold Classic. Aqui ele falou, ele estava fazendo um podcast com o Vigorous Steve, que fala bastante de esteroide, de ciclos e tudo. O Vissers evitou e dançou para lá e para cá e saiu bastante desse assunto, não quis falar muito sobre isso. Ele possivelmente acha que não é do melhor interesse ou que faça algum sentido falar sobre seus ciclos e suas doses e tudo. Mas o Steve conseguiu tirar algumas coisas dele. Esse aqui é um dos clipes, dos Reels, que foram tirados do podcast. E ali é mencionado 700mg de trembo. E alguém me perguntou ali no inbox, falou, cara, é isso mesmo? O cara toma 700mg de trembo? Eu achei interessante falar sobre isso, porque não é bem assim, longe disso, na verdade. O clipezinho começa falando, a gente teria que ver o podcast inteiro, mas o Vissers fala ali no começo que a trembo soa exótica, mas funciona, ou melhor, ela passa a funcionar muito bem em condições de restrição calórica extrema, segundo o Vissers. Você que é especialista aí de coisa, conta pra nós se você concorda também ou não. E você aí que também é um coach de verdade e tem experiência, ou é um médico, também, se quiser contribuir com a discussão, isso é muito interessante. O Steve concorda com isso e fala que esse é o único momento que faz sentido usar trembo, porque ela vai se ligar a alguns receptores específicos ali e vai evitar pra caramba o catabolismo, segundo ele. E é aí que ele menciona as pessoas pensando em usar 700mg de trembo. Não é que o Vissers usa ou já usou. O Steve fala o seguinte, que as pessoas elas precisam passar por essa experiência da fase de altas doses para entender e perceber que não é tudo alta dose. E realmente, né, o ser humano é assim, né? A gente tem mais experiência, já viveu muitas coisas. No treino é muito assim, você fala para alguns caras, pô, não faz isso, assim vai ser melhor, mas o cara ali novão, ele vai precisar passar por aquilo, vai precisar colocar os clientes e personal dele naquela situação que pode gerar alguma coisa no futuro, para entender realmente que não é a melhor, mas isso vai acabar levando um tempo. E é justamente nisso que eles entram. O Vissers fala, cara, as pessoas pensam nisso, que você tem uma coisa e se você aumenta é melhor, então comer um tanto de uma comida é muito bom, comer um tanto mais é melhor, até que você começa a comer muito e o efeito passa a ser revertido. Ou seja, você está comendo ali uma proteína, um tanto de proteína é bom, uma quantidade maior você vai aumentar a sua massa muscular, passou a comer muita proteína, começa a virar gordura. Também fala sobre sobrecarga de treino. Pô, você coloca um peso ali, vai ajudar. Você aumenta o peso, ótimo. Você começa a aumentar o peso pra caramba, você vai se machucar. É basicamente disso que se trata esse Reels. Nada muito mais absurdo. E a gente continua aqui acompanhando o Vissers. Eu quero saber o que vocês acharam das declarações. Vocês concordam, vocês discordam do que foi dito ali tecnicamente da Trembo? E eu quero aproveitar também e falar para vocês aqui da creatina da Growth. Olha só, tem aqui em estoque creatina monoidratada, creatina Creapure, 100 gramas, 250 gramas. A creatina Creapure da Growth, tem nem o que falar, né? Qualidade internacional. Preço direto de fábrica, a Growth vem direto para vocês, sem intermediário. Vocês conseguem um produto, uma creatina com excelente custo-benefício. E a gente sabe que a creatina é um dos suplementos mais comprovados, não tem como ficar sem. Corre lá agora então no gsuplementos.com.br e usa o meu cupom. Você está fortalecendo quem fortalece o canal e permite que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês aqui. Também quero falar aqui do William Martins, que postou foto ontem, testando algumas poses. O que vocês acham? Eu achei muito boa, foi uma pose, uma foto tirada de baixo para cima. O William lateralizou, com certeza aqui o seu quadril. Lateralizando o seu quadril, ele deixa o seu ombro um pouco mais estreito, só que ele deixa a sua cintura bem mais estreita. Lateralizando, ele consegue jogar a sua perna bem de lado, realmente, tá? A gente vê aqui, ó, a gente vê a face lateral da perna dele. Aqui é o sartório, aqui são os adutores, aqui é o quadríceps. Ele tem uma boa hipertrofia, vamos dizer assim, a grosso modo, frontal de quadríceps. Olhando a perna bem de lado, olha como ela é bem arredondada, como ela salta bem, como o quadríceps, o nível do quadríceps está bem acima do nível do joelho, e aqui ele está um pouquinho flexionado ainda, então realmente tem um bom volume nesse sentido. De lado, realmente, os vastos laterais ali, o flare, aquele salto para o lado do quadríceps, ele não tem tanto. Aqui também ele consegue colocar a perna dele em diagonal, causando um bom arredondamento aqui, expondo adutores.
Eu acho que é uma pose válida de se testar. Já que o Tyler Manion falou isso já em feedback de campeonato, que o atleta tem que buscar a pose ou a pose na qual o físico dele melhor se adapta, e já que a gente viu, por exemplo, o José Mabiste posando basicamente de lado, e ganhando campeonatos, eu acho que dentro desse contexto, o William tem que tirar proveito e adaptar para o físico dele. O William é meu amigo, gosto dele pra caramba, respeito ele pra caramba, sei também que ele me respeita ali, tenho liberdade, vocês sabem minha opinião. Eu, particularmente, preferia que não tivesse variações, que a pose de frente seja de frente, que a pose de lado seja de lado, que não pudesse dessas pequenas giradas. Mas a gente está analisando o esporte e já que é permitido, a melhor análise que a gente pode fazer e melhor conselho é jogue de acordo com as regras que são válidas, por isso que eu acho muito válido ele testar e a pose ficou realmente, pensando sobre esse ângulo, ficou muito melhor. Assunto pesado aqui, hein, cara? Esse aqui é o Robin Cheng, esse aqui é o Jim Manion, dono da Pro League. O Robin Cheng já foi o promotor do Olímpia durante muitos anos, cara, muitos anos. Era ele que fazia com que a gente não conseguisse passe de imprensa. Óbvio que não era culpa dele, eram números limitados de imprensa, etc. Ele tinha que escolher, não conhecia os brasileiros, não sabia da nossa qualidade, do nosso trabalho. Eu tive essa conversa pessoalmente com ele em 2016, inclusive, sobre passes de imprensa para brasileiros. Ele me explicou como que é o processo, que era complicado, quem eles priorizavam, quem não priorizavam. Ele sempre foi um cara solícito, mas as coisas melhoraram, né, cara? Porque a gente tem também o Guindy como promotor do Olímpia. Hoje a gente consegue, como brasileiro, um acesso muito melhor e muito maior ao show. A gente tem mais condições de cobrir. Então isso é mais um detalhe ou mais uma coisa extremamente importante que a vinda da Muscle Contest Brasil trouxe pra gente. Essa possibilidade de poder trabalhar ainda melhor e poder trazer para vocês, a gente como imprensa de uma maneira geral. Claro que tem imprensa e tem imprensa, tem os caras que produzem conteúdo, que produzem notícias, que estão aqui sempre trazendo para vocês informações, e tem os caras que você vê claramente quando um post dele é copiado de alguém, porque tem uma lógica, uma sistemática, e quando é o post que ele mesmo se meteu a fazer, que não tem. Mas, enfim, ainda assim é informação, e o Tamer, a Muscle Contest permitiram que a nossa mídia brasileira tivesse mais acesso e mais possibilidade de trazer informação para você aí, que é fã do esporte. Mas voltando aqui ao cerne da questão, esse aqui é o post que o Robin Cheng fez ontem. O Robin Cheng, com ainda assim um executivo ali, que tem alguns trabalhos, algumas funções na NPC Pro League, e ele denunciou aqui um episódio de racismo, cara, na NPC Pro League. Eu achei muito importante o posicionamento que ele teve, tá? Ele falou o seguinte: um incidente em uma de nossas recentes competições me fez postar essa mensagem. Como um diretor internacional da Pro League e da NPC, eu sinto que é necessário, que é minha responsabilidade, me levantar por aqueles que não podem. Primeiro e mais importante, a Pro League e a NPC acreditam em dar apoio na igualdade, ou melhor, em dar apoio a julgamentos que tragam igualdade, que não sejam discriminatórios, independente da raça, do gênero, do sexo ou da religião. E ele fala o seguinte aqui: eu sou orgulhosamente a primeira geração sino-americana da minha família, ou seja, os pais eram chineses e eles foram morar nos Estados Unidos e ele nasceu lá. Eu pude saber em primeira mão como é sofrer racismo, então eu tenho muita empatia quando isso acontece e tudo mais, etc. Ele explica um pouco a situação, o que aconteceu numa plataforma social no último fim de semana, é de partir o coração, é frustrante, me fez ficar com raiva. Entretanto, antes da gente tornar a pessoa um vilão, a Pro League e eu pesquisamos e investigamos essa questão extensivamente, conversamos com numerosas pessoas diretamente envolvidas, baseados na evidência e na informação que a gente coletou, a gente pode confirmar que o perfil na rede social era falso, feito alguns dias antes da competição e depois que o painel de juízes foi anunciado, justamente para descreditar os árbitros e sabotar o evento. Já explico mais disso. Aí ele fala que conhece lá o Head Judge por mais de 10 anos, etc., que tem o maior respeito pela sua ética de trabalho, profissionalismo e pelo respeito que aquela árbitra tem
pelos atletas da NPC Pro League. O Robin Chang trabalhou com ela com muita proximidade em várias competições e que ele nunca percebeu que essa árbitra tratou um julgamento ali de maneira parcial ou alguma coisa assim. Robin Chang termina falando que ele não pode explicar a razão pela qual alguém pensou em criar um perfil falso dessa juíza, ou qual a justificação que a pessoa teve para fazer isso, cara, mas ele fica muito triste que tem pessoas assim na comunidade, eu também. O cara perdeu um tempo para fazer um perfil fake de uma árbitra. O lance foi o seguinte: apareceu um perfil fake de uma árbitra numa competição da China, onde essa árbitra fazia comentários racistas contra atletas chineses. Basicamente foi esse o rolo, tá? E aí eu fico pensando também, cara, o que faz a pessoa perder um tempo pra fazer uma merda dessa? Cuida da sua vida, cara, o que tem a ver? É bizarro pra mim, pleno 2024, no mundo que a gente vive, ainda ter esse lance de racismo, de ter coisa. E nem acho que é questão de lacração não, tá, galera? Eu acho só que as pessoas têm que ser respeitadas pelo que elas são e beleza, não é da sua conta, não é da minha conta, não é da conta do outro. A mensagem final que fica é a seguinte: é o Robin Chang, é a Pro League, que pouquíssimas vezes no passado fazia isso, ou faria isso, ou se levantaria. Então a gente vê realmente uma mudança de paradigma na maneira dos caras pensarem, o que acaba sendo muito importante para proteger aí a arbitragem e o mais especial e mais importante, os atletas. Fico muito feliz e muito orgulhoso da Pro League ter dado esse passo, e ter se levantado e ter feito este comunicado. Também quero muito a sua opinião, comenta aí para mim o que vocês acharam, o que vocês não acharam. Vou ficando por aqui, já já eu volto com mais vídeos. Valeu!